a gente sabe, né, que o presidente Bolsonaro ele tem uma história, quer dizer, a história dele no exército, ele foi expulso do exército, a verdade é essa, foi dado uma aposentadoria ali para ele, mas ele foi expulso por fazer um golpe dentro ali do exército, inclusive, o exército sabe exatamente quem é Jair Bolsonaro, se tem alguém que conhece bem Jair Bolsonaro, é o exército. E ele tá lá pensando em formas de não largar o poder. Quer dizer, como é que você vê isso? Você está muito preocupada? Como é que você... Agora ficou mais até, né? O ponto que o Tarso falou. Fiquei mais. E a deputada aqui, você ficou até mais, né? Mara, boa noite a todos, boa noite aos convidados, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. E Mara, de fato, eu acompanhei muito de perto, né, os 4 anos do governo Bolsonaro, com um olhar voltado para os direitos humanos, e assim, eu me preocupa esse momento de silêncio dele, porque ele usou uma metodologia durante todo o mandato dele que foi causar o caos, e isso também confundiu a gente, a imprensa, né? Como é que faz uma cobertura do caos? Tudo é notícia, ou então a gente não dá a notícia, enfim. Então, agora, o silêncio dele, na minha opinião, é um momento em que ele está fomentando o caos que ele mesmo criou. Então, ele faz isso para que as pessoas né, aquele exército que ele fomentou, que não necessariamente é o exército das Forças Armadas, mas é o exército dele, que ele sempre falou disso, né? Essas pessoas que ele fomentou muito antes dele tomar posse nesse primeiro mandato, né? Que ele foi derrotado agora e deveria estar empenhado em fazer uma transição que fosse responsável. Claro que a gente não espera de uma pessoa que conduziu a pandemia como ele conduziu, por exemplo, que fosse conciliador nesse momento de transição, mas é também irresponsável com o país. E, por outro lado, está incensando esse exército de seguidores dele que não tem apreço pela democracia, como ele mesmo também demonstrou não ter apreço pela democracia, no momento em que ele fez falas de saudação à Ustra, por exemplo, que é algo muito violento, né? Então, dizer, por exemplo, que é pacífico esse tipo de manifestação, que hoje deixou de ser pacífico porque teve ali incêndio em caminhão e tal, mais violência, mortes, né, como a gente estava falando aqui antes com o governador Tarso, isso nunca foi pacífico, na medida em que pede a volta da ditadura militar, na medida em que considera que tudo bem torturar pessoas, né? Então, na minha opinião, o Bolsonaro está fazendo só a continuidade do que ele sempre fez. Agora, o que me parece muito preocupante, que a gente deveria estar atento, e aí eu gostaria de ouvir aqui a Maria do Rosário, Tarso Genro, sobre esse assunto, a gente está lidando com a extrema-direita na régua da democracia, porque essas são as regras que a gente sabe lidar, né? A gente também, como imprensa, não percebeu ou não sabe como fazer essa cobertura que não respeita a democracia. Isso começou muito antes. O que a gente teria que corrigir nesse momento político do Brasil para tentar evitar que aconteça um golpe ou que aconteça uma violência social maior ainda do que a gente está vivendo nesse momento, até a posse do presidente eleito, o Lula? Cara, isso que você colocou, Carol, é muito importante. A gente quer ouvir mesmo de vocês isso, porque é exatamente isso. Quer dizer, a gente trabalha, somos democratas, e trabalha na régua da democracia. E com essa colocação que a Carol fez, eu acho que é algo que angustia a gente e a imprensa de uma forma geral. Quem começa? Tarso? Eu posso aproveitar, já que a minha querida Maria do Rosário falou, e falou muito bem, cobrindo uma série de assuntos aí, com as características de inteligência que ela tem, também dar uma contribuição. Eu tenho defendido, desde o início da campanha eleitoral, todos nós percebemos que seria uma campanha eleitoral muito difícil, e o país estaria numa situação muito complexa, muito extraordinária, que o presidente eleito do nosso campo, que eu entendia desde aquele momento que seria o presidente Lula, teria que enfrentar muito rapidamente 3 questões, ou 4 questões, mais propriamente, no momento em que ele fosse eleito.
eu chamava das primeiras medidas. Quais as primeiras medidas que um presidente eleito no campo democrático deve tomar para realizar uma estabilidade de novo tipo no país? Que não é mais a estabilidade simplesmente aquela, né, da época do regime militar, que os militares fizeram um acordo, houve uma conciliação no país e eles voltaram por quartéis e todo o processo político foi demolindo, né? Foi demolindo aqueles resquícios autoritários que ficaram na lei e na Constituição do país. E eu extraí de várias falas do presidente Lula o que eu entendia que seriam as 4 medidas principais para conquistar uma estabilidade de novo tipo, que é uma estabilidade da transição. A estabilidade da transição ela é diferente da estabilidade de médio e de longo prazo no governo, porque aí passa por uma série de outras políticas que tem que recoesionar a sociedade brasileira em cima da questão democrática e do combate à desigualdade, né, que são as questões estruturais do nosso país. Então eu dizia, repito, baseado em manifestações do próprio presidente Lula. Primeiro, o combate à fome. O combate à fome é uma questão urgente no país. Quem está com fome é disponível tanto para ser conquistado pelo crime organizado, pelo estado de necessidade, como é disponível para integrar os batalhões fascistas da extrema-direita, que são pessoas que perderam, né, as condições de resistência. São pessoas vulneráveis, em última análise, que podem ser conquistados para isso. Mas só podem ser conquistados também para a democracia, se a democracia dá uma resposta para ela. Essa situação desesperada que eles se encontram, né, essas pessoas, as mulheres, homens e suas famílias. Essa questão da fome o presidente encaminhou, né, com esta PEC que vai abrir, né, um pouco o teto de gasto para permitir que tenha-se um combate imediato à fome. A segunda questão, a questão das relações internacionais. O Brasil é um país hoje desprezado, é mesmo odiado em determinados cenários internacionais, porque o Bolsonaro debochou de toda a cortesia, de toda a dignidade diplomática, de todas as características de chefe de Estado para se relacionar no cenário global, e o Brasil é visto até agora, dentro do governo Bolsonaro, como uma república de bananas. Que eles dão importância, sim, pelas nossas riquezas naturais, pelas nossas possibilidades de futuro. E pelo que os nossos presidentes de 64 para cá, inclusive, fizeram para manter o país funcionando. Tá? Então, essa questão das relações internacionais, esse movimento que o presidente fez nessa viagem, para reposicionar o Brasil no mundo, a partir, inclusive, da questão climática e da questão ambiental, foi um movimento genial. Eu estou plenamente, né, contemplado com esse movimento. Mas tem 2 movimentos ainda que devem ser feitos, que certamente o presidente deve estar pensando neles e trabalhando neles. Né? Ele passou por uma cirurgia hoje ou ontem, no momento que ele começar a falar, eu tenho convicção que ele vai falar sobre essas 2 questões. A primeira delas é a questão da segurança pública. Não é possível que o presidente Lula assuma simplesmente para manter a estrutura de segurança pública do país como ela está. Inclusive o presidente se comprometeu publicamente, vocês estão lembrados disso, de fazer um Ministério da Segurança Pública, para dar a importância devida, os recursos devidos e a condução política devida, diretamente para ele, para o ministro que vai assumir a segurança pública. Por quê? Eu vou dizer de uma maneira bem simples. Porque o traço fundamental da segurança pública, para ser resolvido, que deve ser resolvido, é a relação federativa. E a relação federativa na segurança pública pode ser resolvida por convênios. Não precisa nenhuma mudança constitucional. Não precisa nenhuma mudança legal, inclusive. Através de relações conveniadas, que são de interesse dos estados, porque eles precisam de recursos para isso, o governo federal pode ser o grande compositor de um novo projeto de segurança pública no Brasil, na minha opinião, a partir da própria experiência do ProUni, do PRONASSE, que teve muito sucesso nos governos do presidente Lula. E que, evidentemente, o Bolsonaro destroçou. E a outra questão é a questão militar.
questão militar não é uma questão simples do Brasil. Né? As nossas Forças Armadas, né, eu sempre disse isso nos nossos debates internos, as nossas Forças Armadas não são fascistas. Elas podem ser conservadoras, né, elas podem ter proclamado no Brasil um governo autoritário, um regime militar, um governo ditatorial, foi mesmo, né, por muitos anos, mas não são Forças Armadas fascistas. Porque as Forças Armadas nunca acolheram direção que viesse do poder de Estado, do presidente da República, ou ditador de plantão, e nenhum ditador de plantão fez do Brasil o que fez, por exemplo, a Argentina, que mandou os militares matarem. Tinha uma ordem de serviço. Vocês têm que agora matar todas as pessoas que são guerrilheiras ou suspeitas de serem guerrilheiras. Então, o processo na Argentina é um processo que vinculou diretamente as Forças Armadas de maneira universal a todos os atos de terror que ocorreram da extrema-direita que estava no poder naquela oportunidade. E aí, eu não tenho nenhuma receita para como recuperar as relações do novo governo com as Forças Armadas, até porque o presidente Lula nunca teve problema com as Forças Armadas, ele tratou elas com toda a dignidade. Eu participei da formação como integrante, né, da Comissão de Defesa Nacional, tá, que integrava determinados ministros, inclusive os comandantes das forças, a realização do novo Plano de Defesa Nacional. E os militares eram respeitosos, cumpridores dos seus deveres e presentes em todo esse processo de elaboração desse plano. E qual é a mágica de tudo isso aí? As Forças Armadas têm um valor que elas não abrem mão. Que elas não abrem mão. E se abrirem mão, estão perdendo a capacidade de exercer as suas funções de defesa territorial, de defesa da ordem, quando chamadas, né, que é originária das suas funções constitucionais. Qual é esse valor? É a disciplina. É a hierarquia. Então, o presidente da República, que tratou as Forças Armadas, nos seus governos, respeitando a hierarquia, respeitando a disciplina, na minha opinião, deverá fazer isso. Eu até tenho certeza que ele vai fazer isso, porque ele mesmo está dizendo que ele vai fazer melhor aquilo que ele já fez, né, em relação às próprias Forças Armadas. Então, essas 4 questões, né, a questão das relações internacionais, a questão da fome, a questão da segurança pública e a questão de um tratamento adequado às Forças Armadas, com agenda, inclusive, conversada com os comandantes, com as estruturas de poder interno das Forças Armadas, deve dar a elas uma outra destinação. As Forças Armadas não tem que estar avaliando urna do Supremo Tribunal Federal, não tem que estar recebendo na frente pressão, né, de extrema-direita fascista organizada, mandada pelo próprio presidente da República. Não tem ruptura da disciplina, da hierarquia maior do que essa. Todo mundo sabe que o Bolsonaro mandava as pessoas, né, abordar os quartéis para tentar um golpe militar. Então, eu acho que essas 4 são questões chave para nós termos a habilidade da transição. Daí, essa fase terrível, né, que nós temos um superpoder, que está apresentando, na verdade. Ninguém sabe, ninguém sabe o que ele programa para o próximo período. Né? Ele fala por jatos, por interjeições, por anátemas de ódio, né, que ele vai lançando da sociedade, e mostrando, inclusive, que tinha uma sociedade doente, hipnotizável, manipulável, que, inclusive, nós não conhecíamos. Nós, inclusive, não tínhamos estudos suficientemente claros para perceber que tinha uma massa de manobra do fascismo, da ultradireita, que estaria a favor da tortura, da morte, do assassinato, como nós temos hoje no Brasil. E que, felizmente, foi derrotado. Não é que todo mundo que votou no Bolsonaro pense assim, mas uma grande parte dela, a parte mais ativa dela, pensa assim, que a morte é uma solução. Nós achamos que a vida e a democracia é que é a solução.